chegou a hora de falar dos fatos da semana. Em meio à crise política e econômica, as divergências entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a presidente da República, Dilma Rousseff, preocupam o governo. A relação entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a presidente Dilma Rousseff está tensa. Cunha não gostou da entrevista que a presidente concedeu recentemente em Estocolmo, em que ela disse lamentar que um brasileiro tem o nome envolvido no escândalo de contas secretas na Suíça. A reação de Cunha não demorou. Ele também usou o verbo lamentar para acusar o governo de protagonizar o maior escândalo de corrupção do mundo. Agora o Palácio do Planalto teme que o deputado tenha alguma carta na manga para mostrar na última hora. Diante dessa crise política, o ideal para o governo seria que Eduardo Cunha renunciasse, mas ele já afirmou que não tomará essa atitude. Falar sobre esse assunto, o doutor Eduardo Leite está com a gente, como sempre. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Tudo bem? Tô ótimo, e então, você? Tá bom, tudo bem também, graças a Deus. Preocupada, né, como a maioria dos brasileiros, afinal de contas, quando a gente fala em crise política, parece uma crise sem fim, né? E farpas daqui, farpas dali, um fala fora do Brasil, outro responde aqui, todo mundo com vergonha, não sei de quem, devia estar com vergonha de si próprio, né, antes de mais nada. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero chamar aqui uma entrevista que a gente fez com o Rodrigo Galo. Ele é cientista político e professor da FESP de São Paulo. E ele fala justamente sobre essa relação de amor e ódio entre o Eduardo Cunha e a presidente Dilma Rousseff. Será que existe governabilidade ainda com essa questão, com esse relacionamento tão abalado? Vamos dar uma olhada. Bom, eu acho que na atual situação política do país é possível que haja de fato um acordo entre o Eduardo Cunha e a presidência da República para que os processos, as acusações mútuas de corrupção e os pedidos de cassação e impeachment de ambos os lados acabem se arrefecendo, pelo menos parcialmente. Eu acho que isso é possível porque a dinâmica do nosso sistema político coloca em contato o executivo e o legislativo com muita frequência. Então, a todo momento, o legislativo precisa do executivo e a todo momento o executivo precisa do legislativo. No fim das contas, a gente tem, desde o início do ano, desde o início desse segundo mandato da Dilma, uma relação bastante conflituosa entre a situação e a oposição. O problema que a gente levanta é que, por um tempo, as críticas sempre eram maiores contra a presidente da República. Não exatamente por problemas relacionados a ela, mas sim a problemas em relação a políticos do partido da presidente. Atualmente a gente tem uma situação um pouco diferente. O que tem acontecido é que a presidência da Câmara, o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, também tem enfrentado certos problemas referentes, por exemplo, a desvio de verba, a corrupção e coisas que colocam em questão, colocam em xeque a própria legitimidade do mandato dele e do cargo dele como presidente da Câmara. O que acontece é que num momento como esse, a própria dinâmica do sistema político faz com que os dois lados entrem em conversa. É possível, de fato, que no meio dessas conversas ocorra que os dois lados recuem e coloquem panos quentes na discussão entre os mandatos dos dois políticos no caso. E talvez seja a hora de realmente isso acontecer. O grande problema é que desde o início do mandato, o que nós vemos é um problema de governabilidade e uma crise nas instituições. O povo brasileiro já não se vê mais representado tanto pelo executivo como pelo legislativo. Em parte porque no momento de crise é natural que certas políticas, certas decisões não atendam às necessidades do povo na hora esperada pelas pessoas. O outro problema é que essa briga em si coloca em xeque, coloca em legitimidade os próprios cargos que eles desempenham no fim das contas. Então talvez o ideal seja de fato que as coisas comecem a funcionar de outra forma para que haja a possibilidade de governabilidade. De fato, não atende mesmo a demanda da população, né? Afinal de contas, esse tipo de briguinha interna tira o foco totalmente do que é realmente importante, né? Do que o povo sofre e tudo mais. Agora, deixa eu agradecer antes de mais nada, então, a FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pela participação do professor Rodrigo Galo. Vou deixar o site para vocês fazerem contato, fespsp.org.br. Obrigada mais uma vez. E aí, doutor Eduardo, você acha que existe aí acordo entre eles para que parem essas acusações, para que todo mundo pare de se acusar e eles consigam ficar onde está?
Regiane, em primeiro lugar, eu quero fazer uma homenagem ao verbo lamentar. Eu também Ele nunca foi tão bem colocado, né? Eu também lamento nós termos uma presidente como a Dilma. Lamento profundamente termos um presidente como o Eduardo Cunha. Lamento profundamente termos também um presidente do Senado como Renan Calheiros. Lamento ter que falar sobre isso também. Lamento que temos tantos corruptos nesse país e lamento que eleitores coniventes que nós temos no país. Então, está aí homenageado o verbo lamentar, utilizado pela presidente Dilma e também utilizado pelo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Muito bem colocado, doutor. Então, o que eu posso fazer? É lamentar realmente que temos que falar sobre esse assunto mais uma vez. Né? Eu percebo que o verbo lamentar vai ser homenageado durante todo o programa. Mas eu vou falar para você, eu fico muito triste com tudo isso. Né? E eu tenho ficado, cada dia que passa, eu tenho percebido o quanto isso tem nos feito mal, entendeu? Eu estou dizendo isso de uma forma bastante, acho que eu recebo algumas mensagens pelo Facebook e eles dizem sempre que nós somos a voz das pessoas, do telespectador. Eu ouço muita gente escrevendo isso, que você é a tradução do que todo mundo em casa está pensando. E eu digo para você, e faço isso com muita dor no coração, comentar. E tem gente que inclusive fala que eu sou muito cruel, pessoas que dizem que eu sou muito visceral nas palavras. Mas eu quero dizer o seguinte, para os meus amigos e meus inimigos, que se eventualmente eu tenho alguns, eu acho que faz parte do caráter da gente, faz parte da formação da pessoa. Eu não vou deixar de ser cruel nas minhas palavras para poder agradar meia dúzia de pessoas. Então eu quero dizer o seguinte, que o que está acontecendo no país, né, o povo brasileiro não merece isso. Eu acho que o povo brasileiro, como muitos, durante muitas décadas, dizer que todo povo tem o governo que merece. O povo brasileiro não merece ter esse governo. O povo brasileiro é um povo que realmente, efetivamente, trabalha de forma muito dura, né? É um povo muito tolerante. Né? Eu sempre digo que as pessoas às vezes confundem o povo pacífico do povo passivo. Acho até que o brasileiro não é só pacífico, mas sobretudo passivo, né? Que geralmente as pessoas sempre reagem diante de determinadas situações. E eu percebo que o povo brasileiro está cansado de tentar reagir a algo que é cruel, né? Ou seja, fazer com que as pessoas passem por tudo isso, né? Eu acho que seria muito digno desses governantes, sobretudo a Dilma, do Eduardo Cunha, do Renan, do próprio ex-presidente Lula, né? Não só dar uma explicação, mas sobretudo entregar a carta de renúncia. Eu acho que o povo brasileiro merece essa carta de renúncia, né? Eu acho que merece essa ação grandiosa que poderia ser feita por esses dirigentes, que são irresponsáveis, né? Que está mais do que provado que são corruptos, né? São cruéis. Né, cruéis sob o ponto de vista deixar as pessoas viverem e passarem por tudo isso que estão passando, não merecem, entendeu? Fazer com que você coloque de novo na miséria 40, 50 milhões de pessoas, né, porque é o que está acontecendo no país. Fazer com que utilize os instrumentos, os bancos públicos, para poder bancar empresários nesse país. O BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Essa questão das pedaladas está, né, mais do que provado, e o TCU já disse isso com todas as letras, não só reprovando, como vem aqui o presidente Lula dizendo, e a própria Dilma disse que essas pedaladas ocorreram em função do Bolsa Família, da questão da Minha Casa Minha Vida. Isso é conversa mole, porque 30% desse dinheiro foi gasto, foi utilizado para financiar empresas, entendeu? Ou seja, e não foi para financiar empresas para gerar emprego, mesmo porque nós estamos aí vendo de uma forma bastante clara de que a recessão chegou, se instalou no país. Nós não temos previsão de término dessa recessão. Isso pode levar mais de uma década. Ou seja, por quê? Irresponsabilidade de governantes que estão lá com a caneta na mão.
Essa que é a grande verdade. Se nós temos que falar francamente, nós estamos falando francamente. E eu estou dizendo isso não só em relação à questão do presidente da República, não só em relação ao presidente da Câmara, do Senado, os governadores, os prefeitos. O que nós estamos vendo é uma verdadeira bandalheira no país inteiro, de A a Z. E não é só nos organismos públicos, em todos os organismos. Ninguém quer apurar absolutamente nada. Ninguém está preocupado com absolutamente nada. Você vai lá e denuncia uma fraude e todo mundo está dizendo que você está sendo leviano, né, apresentando uma denúncia falsa. Então, o que acontece? O que eu percebo é que esse país, ele não precisa passar limpo, ele precisa ser higienizado. Começar de novo. Né? Eu acho que precisa, tem gente que não conhece, principalmente esses mais jovens, que se utilizava muito criolina, ou seja, precisa, na verdade, jogar criolina nesse, né? Eu acho que precisa desinfetar esse poder público, né? Poder legislativo, poder judiciário, sobretudo. Então, eles riem da nossa cara, ainda mais quando a gente vê que tem contas em nome do presidente da Câmara na Suíça, assinado pela mulher dele, etc, etc. E o cara tá lá ainda, presidindo a Câmara, quer dizer, nos órgãos mais importantes do país. Agora, ainda falando sobre essa briga, essa picuinha entre eles, você acha que realmente vai acontecer um acordo para que não tenha impeachment de um lado, cassação de mandato de outro? Você acha que existe alguma chance deles fazerem um acordo para continuar no poder? Porque se começa a vazar uma coisa daqui, outra dali, todo mundo cai, né? Olha, o que eu acredito é que, de fato, isso está levando para um acordão. Ou seja, para a famosa pizza, entendeu? Ou seja, as pessoas, na verdade, elas estão preocupadas em defender o seu mandato. Estão preocupadas em defender, na verdade, né? Ou seja, tirar o seu da reta, como diz, de uma forma bastante vulgar, mas exatamente isso. Então, é óbvio que eu acredito nisso. É óbvio, a pressão é feita de ambos os lados para poder chegar num acordo. O acordo se faz isso, um pressiona de um lado, o outro pressiona do outro, para a gente poder fazer o quê? Fazer um grande acordão. Então isso nós estamos muito próximos disso. E que obviamente agora eu tenho que lamentar novamente, porque se o acordo sair, se esse acordo para se manter a presidente da República não acolher o impeachment e também não acolher a cassação do Eduardo Cunha, é óbvio que, na verdade, isso só desacredita mais o país. O país, eu já falei, o país está em queda livre. Nós não batemos no fundo do poço ainda. Se sair esse acordão, com todos esses acordões que estão acontecendo, né, é óbvio que isso, a tendência é acontecer. Agora, hoje o Planalto está muito preocupado com o que o Eduardo Cunha tenha. O que na verdade, se ele tem alguma coisa na manga... Muita gente achando que ele tem uma carta na manga. Agora, não existe carta na manga, Regiane. As pessoas têm que entender que não existe carta na manga. O que existe é corrupção. Rabo preso. Para tudo quanto é lado. É a única coisa que existe. Carta na manga, olha, carta eu vou falar para você. Rabo preso. Não, eu não sei onde é que as pessoas buscam essas denominações, é um termo mais elegante, essas mágicas que existem. Não existe mágica. O que existe é um único caminho. E qual é o caminho? É o caminho da renúncia, é o caminho do impeachment, é o caminho da cassação, é o caminho da higienização de todo esse governo. E esse é o único caminho que o Brasil tem. Não tem outro caminho, entendeu? Esse é o único caminho. Ou nós chegamos a isso, ou nós vamos continuar na recessão agravada daqui a um tempo. As pedaladas continuaram, só para você ter uma ideia e fazer uma comparação. O ano passado o TCU, esse ano aqui o TCU reprovou as contas com pedaladas de 38 bilhões de reais feito pelo governo federal. Nós estamos em 2015, nós podemos chegar até o final do ano, que faltam 2 meses, na verdade, com pedaladas de 80 bilhões, ou seja, mais do que o dobro do que aconteceu. Se já foi reprovado lá atrás, ou seja, em 2015, a pedalada é o dobro, é mais do que o dobro. Entendeu? Isso significa que nós já estávamos no cheque especial e nós acumulamos o cheque especial, ou seja, nós dobramos a nossa dívida, né, com os bancos públicos. Então, se isso não é uma prova concreta da ineficiência do Estado, eu já não sei mais o que significa gestão.
responsável. Eu já não sei mais, entendeu? E a gente não sabe como é que isso tudo pode terminar, afinal de contas, a impressão que dá é que não tem ninguém ali que pode dizer alguma coisa do outro, né? É justamente com essa impressão que a gente fica. Realmente não vai se resolver essa questão porque não tem ninguém ali limpinho o suficiente para apontar o dedo para ninguém, né? Bom, vamos lá então, continuar a fazer contato com o Dr. Eduardo Leite ao longo da semana. Você pode acessar o facebook.com/Eduardo César Leite. E na terça-feira que vem, é claro que ele está de volta com a gente para ajudar a nos esclarecer sobre mais algum tema bem difícil de engolir do nosso país. Querido, variar, né? Obrigada, ótima semana para você. Ótima semana para todos. Obrigada, tá? Obrigado. Até.